Saudações entusiastas da Escola Dominical, eu sou o Joe do canal Fórum EBD e hoje nós vamos apresentar aqui o conteúdo da lição número 3 da revista Lições Bíblicas da CPAD, não é? A lição número 3, do dia 21 de janeiro de 2024, que tem o tema A Natureza da Igreja, certo? Então, como eu falei no vídeo anterior, não é o foco do canal e não é o nosso foco realizar esse tipo de vídeo de pré-aula, porém, eventualmente, pode acontecer e hoje nós optamos por fazer esse tipo de conteúdo, porque é um tema riquíssimo e eu achei por bem de contribuir de alguma forma com os professores discutindo a respeito do tema que é proposto por essa aula, certo? Então, sempre com o foco em desenvolver o tema, sugerir opções de aprofundamento e trazer opções de como o professor pode abordar um tema em aula, sempre com foco, né, no professor e na aula que vai ser dada, não necessariamente no conteúdo da revista. Então fique conosco durante esse vídeo e participe dessa discussão que vai ser bastante enriquecedora. Prezados, então nessa lição de número 3, nós vamos partir da seguinte verdade prática, né, que é a proposta pelo próprio comentarista da revista, que neste trimestre é do pastor José Gonçalves. Nós vamos partir do pressuposto que estabelece que, conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Ou seja, a revista vai abordar então a natureza da igreja no sentido de quais são as marcas de uma igreja. Essa discussão de marcas da igreja cristã, ela é bem recorrente e relevante nos primeiros séculos da tradição cristã, no primeiro e segundo séculos. Se nós nos voltarmos para a história do cristianismo, nós vamos encontrar essa discussão em vários autores, né, vários dos chamados patrísticos, tratando a respeito desse assunto. E aí depois, no período histórico da Reforma Protestante, então essa discussão foi retomada e ela foi bastante ampliada até a respeito de quais seriam as marcas da igreja verdadeira. Porque era um período em que se discutia, né, que era necessário distinguir a igreja verdadeira da apóstata, no sentido de que a igreja cristã oficial, que era a igreja católica até então, havia se corrompido e era necessário separar quais eram as marcas distintivas da igreja verdadeira, ou seja, do remanescente da igreja oficial, de acordo com o magistério dos documentos da igreja. Lembrando que nunca foi do interesse dos reformadores criar novas igrejas. Martinho Lutero nunca quis criar uma igreja luterana. Ele sempre, enfim, todos os outros nomes que participaram da reforma protestante, eles nunca tiveram interesse de criar novas igrejas. Eles queriam realmente reformar e corrigir aquilo que se entendia ser erros do catolicismo romano até então. Então, nesse sentido, essa discussão se tornou bastante relevante, certo? Mas, voltando especificamente para o assunto dessa lição, o autor determina, então, que nós trataremos apenas de alguns desses aspectos, dessas marcas da natureza da igreja. Ele se resume significativamente às marcas que já foram tratadas historicamente no início do cristianismo, porém ele deixa em aberto ali, sugerindo que existem outras marcas, outras características que compõem a natureza da igreja, porém não é possível tratar exaustivamente delas nessa lição. Uma fonte de pesquisa adicional interessante que pode agregar no conteúdo dessa aula são as páginas da internet do Ministério 9 Marcas, do pastor Mark Dever. Eles são um ministério que visam ajudar as igrejas a desenvolver certos aspectos que são fundamentais para o bom desenvolvimento de comunidades cristãs e que são vistos como essenciais para o bom funcionamento de uma igreja. Eles têm páginas na internet, eles têm livros publicados, inclusive o ministério se originou de um livro publicado pelo pastor Mark Dever, chamado 9 Marcas de uma Igreja Saudável, e depois esse assunto foi se desenvolvendo, são várias publicações que são muito interessantes e ajudam muito a situar o desenvolvimento dos trabalhos em igrejas, tanto as que estão começando agora, como as que já têm alguma história passada, porém todas visando esse aperfeiçoamento do trabalho da obra de Deus. Nessa lição de número 3, então, o texto base utilizado para estudo é o texto de 1 Coríntios 12, do capítulo 12 ao versículo 27, que trata a respeito de como aquela citação conhecida dos leitores da Bíblia, né, a respeito do corpo de Cristo, que são muitos membros, cada um com a sua função, mas nenhum deixa de ser corpo por causa disso. A tônica desse texto, e portanto de toda a aula, será a unidade na diversidade, certo? Então, a unidade da igreja como um único organismo, mesmo apresentando várias características distintas em seus próprios membros e na forma como Deus trabalha em cada segmento de acordo com a sua vontade através do interesse do Espírito Santo. O texto áudio, né, o texto em destaque, é o primeiro versículo daquela seção de versículos utilizados como leitura bíblica base, o versículo 12 do capítulo 12 de 1 Coríntios, que diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Ou seja, o que objetiva esse texto, né, e o estudo dessa lição de hoje é tratar a respeito das características da igreja, levando em consideração as diferenças de cada comunidade local, ainda como corpo de Cristo, ou de cada membro dessas comunidades,
com as suas individualidades, porém ainda assim inclusos em um sistema maior que é a Igreja como corpo de Cristo, conforme é o tema central e geral da lição. Voltando então para o questionamento proposto pelo autor no início do comentário sobre o que define uma igreja genuinamente cristã, ele sugere para essa lição a apresentação de uma natureza de caráter tríplice, do ponto de vista epistemológico, morfológico e etológico. De que forma? Em primeiro lugar, ele apresenta a igreja como tendo uma característica confessional em sua natureza. E isso diz respeito ao que a igreja professa e crê, aquele fundamento teórico, ou seja, a própria Bíblia. Ele também fala a respeito da igreja como um organismo local, ou seja, a sua igreja local, no seu bairro, na sua cidade, na sua denominação, que ao mesmo tempo é universal, no sentido de que essa unidade local faz parte de um todo maior, que é a igreja universal, ou seja, o corpo místico de Cristo, a igreja em todos os lugares, em todos os tempos, que é o próprio corpo de Cristo. E num terceiro aspecto, isso se refere a algo etológico, no sentido do ethos, o objetivo, aquilo que se busca, a meta, o fim, certo? Que está relacionado à unidade da igreja como um ente que busca o mesmo fim, que está lutando pelo mesmo propósito. Então, segundo o autor da revista, essa é a natureza da igreja, que passa por essas três características de confessionalidade, localidade e universalidade e unidade, e é desse assunto que nós vamos tratar nos tópicos dessa lição deste domingo. Adentrando então nesse primeiro tópico da revista, o que é o nosso objetivo tratar aqui? Esse primeiro tópico vai tratar da igreja, esse primeiro tópico vai tratar a respeito da natureza da igreja na sua dimensão confessional, como nós falamos, ou seja, daquela questão epistemológica da igreja, aquilo que ela crê e professa. No primeiro lugar, é tratado sobre como a igreja está fundamentada na palavra. E conforme o autor vai desdobrar esse assunto, e é bastante importante e interessante tratar a respeito desse tema, a fundamentação na palavra, ela parte de dois aspectos. Em primeiro lugar, o próprio Jesus Cristo, o fundador da igreja, é a palavra de Deus encarnada. Lembrando lá de como começa o Evangelho de João. No princípio era o verbo, ou seja, a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e nada do que foi criado poderia ser criado se não fosse pela própria palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra encarnada. Tudo que a igreja crê é aquilo que o próprio Cristo ensinou para que ela cresça. E nesse sentido nós estamos alicerçados nessa palavra que é a palavra de Deus encarnada. Então esse é o primeiro aspecto da igreja como fundamentada na palavra, e essa confessionalidade da igreja que confessa Jesus Cristo como seu Senhor, Salvador e Criador é um dos aspectos da confessionalidade a serem abordados. A partir disso, em um segundo lugar, após essa encarnação da palavra de Deus, essa apresentação do próprio Deus como humano e como lógico, ou seja, o logos de Deus encarnado, nós temos a questão da palavra escrita, a doutrina dos apóstolos. Apóstolos que foram aqueles 12 homens que testemunharam o ministério terreno de Jesus Cristo, que viram, contemplaram de forma física, ou seja, foram testemunhas oculares do ministério de Jesus Cristo. Esses foram os apóstolos. Esses deram testemunho a respeito de Jesus Cristo, da sua vida, da sua obra, do seu ministério, daquilo que ele fez no mundo por nós enquanto palavra de Deus encarnada, enquanto fundador da igreja, enquanto redentor desse povo de Deus que é a igreja. E eles ensinaram a respeito disso, e eles documentaram esses ensinamentos na Bíblia. E esse, portanto, é um segundo desdobramento da natureza confessional da igreja enquanto fundamentada na palavra, conforme o autor vai explicando para nós. E isso é de extrema importância que nós possamos compreender e assimilar, porque esse entendimento está na base da diferenciação entre evangélicos e católicos. Os católicos entendem que a Bíblia ela é uma criação da própria igreja. Ela nasce da igreja católica, ou seja, da igreja, que a igreja católica entende-se a si mesma como a única representante legítima
de Cristo enquanto sua igreja, e, portanto, a Bíblia nasce do contexto da igreja. Se não fosse pela igreja, não existiria Bíblia. Então, a correta interpretação da Bíblia só pode ser exclusivamente aquela que é dada e autorizada pela igreja. E nós entendemos que não, que a igreja é a comunidade da Bíblia, é a comunidade que se junta em redor da Bíblia para estudá-la, compreendê-la e aplicá-la às suas vidas. A Bíblia fez a igreja? Não. Jesus Cristo fez a igreja. Jesus Cristo instaurou a sua igreja, através do Espírito Santo no dia de Pentecostes deu início a ela, porém o que a igreja vive e aquilo que dá e aquilo que baseia a existência e a ação e a conduta da igreja é o próprio Jesus Cristo enquanto palavra de Deus, e em segundo lugar a documentação física escrita realizada pelos apóstolos que contém na Bíblia. Ou seja, a partir do momento que Jesus Cristo encerrou seu ministério terreno, foi levado aos céus, a igreja passou a se reunir em volta dos apóstolos, né? Ao redor dos apóstolos para compreender essa doutrina, esse ensinamento, e a partir do momento em que os apóstolos haviam todos morrido, terminado seu ministério terreno, a maior parte deles, possivelmente todos eles martirizados, como testemunhas desse evangelho, a igreja passou a se reunir em torno desses documentos escritos, mas que não deixam de ser o próprio evangelho, a doutrina dos apóstolos e a documentação física dos ensinos do próprio Jesus Cristo. Portanto, a igreja é a igreja enquanto ela se debruça e pretende entender essa palavra deixada por Deus, e não quando ela tenta manipular a interpretação e sugerir que só é possível existir Bíblia se existe igreja. Não, não é assim que funciona. Então, esse é o primeiro aspecto da confessionalidade da igreja como fundamentada na palavra. Em um segundo lugar, também é tratada a respeito da habitação do Espírito Santo. A igreja é habitada pelo Espírito Santo. Ela é dirigida e capacitada por ele. Ou seja, a igreja está fundamentada na palavra de Deus, tanto na obra terrena de Jesus Cristo quanto nos ensinamentos dos apóstolos, mas também na obra do Espírito Santo. Aquilo que o Espírito Santo traz à vida de cada crente, na forma como o Espírito Santo opera a santificação na vida de cada um, na nossa conduta diária, enquanto filhos de Deus, regenerados, salvos, nascidos de novo. Porque a obra do Espírito Santo na igreja, a redenção da conduta, a santificação, que é o objetivo da ação do Espírito Santo enquanto consolador deixado por Jesus, é justamente essa. É a expressão física e prática e visível para o mundo daquilo que nós cremos. Se nós cremos na palavra de Deus, se nós estamos fundamentados na palavra de Deus, nós expressamos isso através das nossas vidas, de modo que nós passamos a ser a palavra de Deus para a sociedade que não para se preocupar com a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ecoar no mundo, e ninguém pode crer estar dispensado de ser confrontado pela palavra de Deus. Ah, eu não quero saber disso, eu não vou parar para ler a Bíblia, eu não me preocupo com o que Jesus disse e ensinou. Ele era apenas mais um homem iluminado, mais um criador de uma religião que tinha sua verdade, que é válida, mas não é a única. Eu tenho a minha e eu não quero saber disso. Não. Todas as pessoas, todo o ser humano, ele deve ser confrontado pela palavra de Deus, e essa palavra de Deus se expressa de forma prática e visível através da vida da igreja. E isso ocorre através da ação do Espírito Santo que habita a igreja. E no terceiro lugar, o autor fala também sobre quem faz parte da igreja que anda em espírito. Então é nesse sentido que o autor propõe seu terceiro ponto a respeito de que quem faz parte da igreja anda no espírito. Diz respeito a essa vivência prática daquilo que nós cremos. É nesse sentido que, se nós confessamos algo, isso necessariamente tem que surtir efeito prático nas nossas vidas. O Espírito Santo habita a igreja, o Espírito Santo é a força motriz da igreja, é o dynamis. Dynamis, que é a palavra que corresponde a poder no idioma grego, e dá origem a palavras como dinamite, dínamo, etc., tem a ver com essa energia que movimenta, essa energia dinâmica. O Espírito Santo é o que traz a característica dinâmica da igreja. É o fato de não sermos uma organização mofada que se junta para discutir ideias abstratas que não têm relevância prática. O Espírito Santo move a igreja em direção ao seu foco, ao seu objetivo. A igreja, então, ela é uma organização, uma organização e um organismo
de caráter, de natureza confessional. Ela tem uma natureza que passa pela dimensão confessional, no sentido de que ela está fundamentada na palavra de Deus, conforme ensinada por Jesus Cristo, conforme vivida por Jesus Cristo. Ela está fundamentada no ensinamento dos apóstolos, sendo habitada pelo Espírito Santo, que dá continuidade a esse trabalho e também que muda as vidas das pessoas, transforma as vidas, transforma a conduta, fazendo com que seja expressa de forma visível e testemunhável, por assim dizer, para aqueles que são de fora possam realmente perceber que a nossa fé, aquilo que nós cremos para dentro, surte efeito prático também para fora. No segundo tópico dessa nossa lição, nós vamos tratar a respeito da natureza da igreja nas suas dimensões local e universal, simultaneamente. Local e universal são características distintas, porém que ocorrem de forma paralela e estão relacionadas, apesar de serem opostas entre si. Em primeiro lugar, falando a respeito da igreja local e visível. A igreja local e visível é a igreja que nós frequentamos, a igreja que nós vemos, a igreja que depende de um templo ou de outro espaço, uma casa, enfim, um espaço físico onde os crentes se reúnem. É aquela congregação que nós podemos verificar, que nós podemos analisar e contar cada um de seus membros. É aquela congregação que tem um registro, um estatuto próprio, tem um registro de membros, quantos membros são, quantos membros compõem aquela congregação, aquela igreja local, quantas famílias compõem aquela comunidade. Essa, então, é a igreja visível. Ela manifesta e expressa essa bênção que o Senhor nos concede de forma física poder fazer parte de uma comunidade, onde nós podemos suprir as nossas necessidades humanas de afeto, de relacionamento, onde nós podemos congregar e trocar experiências com irmãos, onde pessoas necessitadas podem encontrar fisicamente algum suprimento para suas necessidades, baseado na caridade, no amor ensinado pelo próprio Cristo. Essa é a igreja local, que portanto é visível, que ela se reúne em uma determinada construção, em um determinado edifício. Esse edifício, ele não é a igreja, porém ele está intimamente ligado e representa a parte visível da igreja de uma forma mais contundente. O povo dentro desse edifício, ele é a igreja visível. E, portanto, nesse sentido de igreja visível, do aspecto visível, que corresponde à natureza da igreja, nós podemos verificar nela necessidades próprias, pastores próprios e cultura própria. E quando nós vamos fazer o contraponto com a realidade mais abstrata e universal, isso acaba ficando um pouco mais claro. Então, uma igreja local, ela apresenta necessidades próprias. De que forma? As necessidades de estrutura, de recursos financeiros, de necessidade com relação às necessidades específicas de um determinado membro, um irmão que passa por uma dificuldade financeira pessoal, ou um irmão que passa por um quadro de saúde específico, é diferente do de uma outra igreja, porém, porque são igrejas locais nas suas realidades. Então, é necessário se atentar para a realidade local da igreja local. Elas têm esses aspectos que precisam ser tratados de forma pastoral. Então, nesse mesmo sentido, a segunda característica é esse respeito da localidade e visibilidade da igreja, que ela tem, que a igreja local precisa ter seus próprios pastores. A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo é o sumo pastor de todas as ovelhas. Porém, há subpastores, vamos usar esse termo, que estão dispersos por diferentes igrejas locais. E a esses cabe cuidar de forma atenciosa de cada necessidade desses membros. É algo bastante simples de compreender, não é um conteúdo denso e de difícil compreensão. Então não há necessidade de tentar aprofundar demais para evitar ser prolixo. Mas basicamente, a igreja local e visível é a congregação que nós frequentamos quando nós dizemos assim, nós saímos da nossa casa e dizemos hoje vamos à igreja, e aí nós nos dirigimos para lá. É essa igreja, com toda a sua organização própria, com o seu local próprio de realização de culto e com seus membros próprios. E também com a sua cultura própria. A igreja local tem a sua própria cultura. E nós verificamos isso nas cartas do Novo Testamento. As cartas do Novo Testamento eram escritas, com exceção daquelas chamadas epístolas universais, que são de João, de Tiago, de Pedro, outras cartas como aos Coríntios, aos Gálatas, etc., elas eram escritas especificamente para uma igreja local. E, portanto, orientações que são dadas, por exemplo, para a igreja de Romanos, na carta aos Romanos, diferem significativamente de orientações dadas para a igreja de Corinto. Então, o que nós percebemos é que igrejas têm a sua cultura local. E isso não é errado, e isso não deve ser julgado a partir da régua da doutrina bíblica. Não é cada particularidade que tem que ser uniformizada
para que a igreja passe a cumprir o ensinamento bíblico. A igreja local tem as suas características próprias, tem a sua cultura própria, e nós podemos tirar princípios gerais para conduzir essas culturas locais de forma que não acabemos cometendo tropeços ou exageros e eventualmente causando algum escândalo ou mesmo se desviando da fé. Porém, ainda assim, é desnecessário e até mesmo antibíblico tentar acabar com essas particularidades das igrejas locais e uniformizá-las todas, como se todas devessem ser iguaizinhas para que possam realmente ser igreja. Outro exemplo que nós poderíamos dar com relação à cultura própria são as igrejas nos Estados Unidos. Graças a Deus, no Brasil, nós não temos essa característica étnica e essa separação étnica tão forte, mas nos Estados Unidos é muito comum que existam igrejas para brancos e igrejas para negros. É algo que, à luz do cristianismo, não deve existir no sentido de obrigatoriedade. Porém, em questões culturais específicas e políticas, eventualmente brancos e negros acabaram evitando congregarem nas mesmas igrejas locais. E a questão a respeito de se isso envolve racismo ou não é uma questão fora do escopo deste estudo, então nós não vamos aprofundar isso aqui. Porém, a questão é que as igrejas étnicas voltadas para uma membresia de característica étnica branca ou anglo-saxã, de ascendência anglo-saxã, é significativamente diferente daquelas igrejas voltadas para uma comunidade de origem étnica afro-americana. E nós verificamos como a expressão da fé é nitidamente diferente, apesar de uma não ser mais correta do que a outra. A mesma coisa no Brasil, por outro lado, acontece não com relação à etnia e a características raciais, mas existem muitas e muitas denominações evangélicas. E essas denominações, essa variedade toda de denominações, não tem necessariamente diferenças doutrinárias significativas. Muitas dessas denominações creem na mesma coisa, porém, elas acabaram se dividindo em vários nomes diferentes. E aí você vê igrejas que se preocupam mais com determinadas tradições de vestuário, por exemplo, com determinadas tradições de arquitetura, de decoração do interior do templo, ou outras igrejas que utilizam outras formas de apresentação, digamos assim, da sua fé. Enfim, em vários sentidos. Mas isso demonstra como é a mesma igreja de Cristo, crente no mesmo Senhor, na mesma fé, unidos pela mesma fé, porém que expressam a sua fé de forma diferenciada de acordo com a sua cultura. É necessário que nós paremos para pensar a esse respeito e consigamos ter discernimento e sabedoria para entender até que ponto a determinada característica está ligada à cultura de uma igreja local e em que momento determinadas características culturais passam a ser desvios do cristianismo e aí serem ameaças para a nossa fé. Mas a princípio, nós precisamos de cautela para não colocar qualquer diferença e particularidade cultural no rótulo de erro doutrinário e reprimi-la, certo? Então, essa é a primeira aplicação que nós podemos fazer desse segundo tópico aí no primeiro subtópico. E no segundo aspecto, nessa questão da natureza da igreja em suas dimensões local e universal, nós temos a questão das particularidades da igreja que também são tratadas pelo autor nesse tópico. E elas fazem ali um meio do caminho entre a questão da localidade e da universalidade. Por quê? Porque essas particularidades da igreja local, elas dizem respeito, obviamente, a uma determinada igreja local e não necessariamente a todas as igrejas cristãs, porém estão relacionadas a principalmente problemas, não apenas problemas, mas principalmente problemas que precisam ser tratados com base na doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos, essa sim é geral e universal, e ela se aplica a todas as igrejas. Então é essa questão de nós fazermos aplicações bíblicas para questões particulares e locais e culturais de determinada igreja, sem necessariamente oprimir e limitar as expressões culturais que não são maléficas, porém sempre utilizando como parâmetro a Bíblia. E é nesse sentido que nós vemos a questão da autoridade apostólica, que essa sim é única e universal, que dá o norte e o direcionamento para como uma igreja local deve lidar com as suas questões particulares em comparação com as outras questões de outras igrejas. E isso fica bastante nítido quando paramos para ler com atenção as cartas, principalmente as cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento. Nós também temos a questão da verdade bíblica, que ela é o parâmetro principal para todas essas questões, e ela se sobrepõe à localidade e está se contrapondo à Bíblia. A verdade bíblica é que deverá prevalecer, e esse exame deve ser feito de forma cuidadosa pelo pastor responsável, pelo líder. Ou seja, obreiros que manejem bem a palavra, conforme é orientado pelo apóstolo Paulo em Timóteo. E também são utilizados princípios gerais comuns aplicados à solução de problemas específicos. Então nós temos princípios gerais que se aplicam a todas as igrejas, sendo destrinchados e aplicados especificamente aos problemas da igreja local, de forma a dirimi-los
e manter a unidade do corpo de Cristo da Igreja Universal a despeito das características locais, ou seja, sempre diversidade na unidade, certo? E isso ecoa aquela frase que é relativamente famosa, que é atribuída a Agostinho de Hipona, né? No essencial, unidade; no não essencial, liberdade; em tudo, caridade. Caridade com sentido de amor, certo? Não caridade com esse sentido mais amplo e desenvolvido posteriormente de fazer obras de ação social. Caridade, amor. Amor naquilo que em tudo. Amor no momento em que é necessário corrigir, e amor no momento em que é necessário lidar com algo que não deve ser corrigido. Eu tenho o meu gosto pessoal. O meu gosto não deve implicar nas características de uma igreja. Um exemplo meio bobo, mas que tem essa aplicação. Existe algum pecado em aplaudir? Não aplaudir, vamos limitar essa questão, porque o aplaudir em si pode ser mais polêmico. O acompanhar uma música na igreja com aplausos. Então, enquanto a gente está cantando louvor, um hino de adoração a Deus, estamos acompanhando com aplausos. Existe algum problema nisso? Não existe nenhum pecado, não é possível dizer que seja pecado. A Bíblia condena o ato de bater palmas enquanto você canta no culto. Pessoalmente, levando em consideração o meu gosto pessoal, eu não sou fã dessa maneira de expressão, dessa particularidade. Porém, é diferente de eu dizer que isso é errado e antibíblico, certo? Então, na minha personalidade de eu não gostar, eu não bato palmas, mas eu preciso demonstrar amor com relação àqueles outros irmãos que preferem cantar batendo palmas, certo? Eles não estão cometendo pecado, nenhuma heresia, nenhum desvio do ensino bíblico por bater palmas. Se dependesse de mim, eles iam bater palmas? Talvez não, pelo meu gosto pessoal. Porém, não é algo que mereça a minha atenção, que eu deva fazer uma reunião ou uma pregação para convencê-los de que eles não deveriam bater palmas, certo? Esse é um dos exemplos onde aquilo que não é essencial, ou seja, em determinada igreja, os obreiros, os pastores não usam gravata. Na minha, eles usam gravata. Eu acho que o pastor tem que usar gravata. Isso é uma questão totalmente irrelevante do ponto de vista bíblico, né? É apenas um hábito, uma cultura, certo? Não existe necessidade de eu polemizar em cima disso. Não existe necessidade de eu eventualmente ser um obreiro integrado ali à igreja ou ser transferido para uma igreja onde, seguindo esse outro exemplo um pouquinho tosco da gravata do pastor, eu sou transferido para a igreja onde o pastor não usa gravata, mas na minha ele usava, e eu acho que tem que usar. E aí eu me esforço para mudar essa realidade, fazer com que o pastor pregue de gravata na igreja para onde eu me mudei. São coisas irrelevantes do ponto de vista bíblico, certo? O que deve ser analisado é se o pastor que está ensinando com ou sem gravata está pregando aquilo que consta na Bíblia, ou seja, mantendo o fundamento, a base da doutrina dos apóstolos e da palavra de Deus, conforme a gente viu no tópico anterior. Em um terceiro lugar, nesse tópico da natureza da igreja, na sua dimensão local e universal, tem a questão da universalidade e invisibilidade. A igreja que é universal e também invisível. Justamente por ser universal, ela é invisível. E esse subtópico específico, ele rende. É muito interessante porque ele fala sobre a catolicidade da igreja. E nesse ponto alguém pode ouvir catolicidade e pensar, meu Deus, é heresia. O Joe está falando sobre ser católico, ele está ensinando, ele é um católico disfarçado. E não é isso. É interessante quando nós paramos para pensar que a igreja católica romana, especificamente a igreja católica romana, essa igreja que é, como o nome diz, é sediada em Roma e que é a igreja católica que nós conhecemos, né, de forma simplificada como igreja católica, ela se utilizou de um termo que era anterior à existência dela. Católico quer dizer universal. Então nós podemos tratar a respeito da catolicidade da igreja, que é a universalidade da igreja, quanto corpo de Cristo. Universal quer dizer o que faz menção ao universo. E a palavra católico vem do grego, katholikē. Ela quer dizer universal, só que em grego. Está relacionado a esse aspecto de em todos os tempos e em todos os lugares. A igreja de Jesus Cristo, a igreja que Jesus Cristo fundou, ela é universal. Portanto, nesse sentido, ela é católica. Ela tem a característica de, desde o primeiro século até os dias de hoje, existir reunindo todos os salvos, desde os tempos do Antigo Testamento, aqueles que foram salvos sob uma antiga aliança, aqueles que foram salvos também a partir do Novo Testamento. Então, quando falamos da Igreja Universal, estamos falando de todos os salvos em todos os tempos, desde antes do Novo Testamento e da obra de Cristo. No Antigo Testamento, aqueles que foram salvos sob uma antiga aliança, porém alcançaram a salvação pela fé no Messias que viria, enquanto se cumpriu os preceitos da lei de Moisés, e também a partir do Novo Testamento, com a descida do Espírito Santo e a instauração da igreja propriamente dita nesses últimos tempos, os que foram salvos desde então no primeiro século, no segundo século, em todos os séculos, até mesmo agora, os que foram salvos e que ainda estão vivos nos nossos dias, os que foram salvos e que já não estão mais neste mundo, estão aguardando a consumação dos tempos na volta de Jesus Cristo, aqueles que ainda irão nascer e serão salvos,
que também passarão a compor essa igreja universal e, portanto, invisível. É invisível porque nós não podemos ver todas essas pessoas. Nós podemos imaginar, mas nós não podemos realmente nos dirigir a um lugar onde nós encontraremos todos aqueles irmãos que aparecem nas histórias de Atos dos Apóstolos. Nós não podemos nos dirigir a um lugar e encontrar com Pedro, com Paulo, assistir a uma pregação deles, como eles pregavam na igreja do primeiro século. Não é possível fazer isso. Porém, eles são igreja, eles são o corpo de Cristo. Eles são o corpo místico de Cristo. E, nesse sentido, a igreja é universal e invisível. E é aí que a coisa fica interessante. Existe uma peça histórica da igreja, um credo, né? Que é o chamado credo apostólico. E ele começa mais ou menos assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, seu Filho, e assim por diante. Muitos conhecem esse credo como uma reza. Eles acreditam que é uma reza católica, e nós falamos sobre rezar o credo. Ele não é uma reza, não é mesmo uma oração. Ele não foi feito com o mesmo objetivo de outras orações que existem lá na igreja católica. O objetivo do credo, como o próprio nome diz, é falar aquilo que nós cremos. É um resumo da fé cristã. E, obviamente, que não é hábito de utilizar na maioria das igrejas evangélicas, porém, algumas igrejas evangélicas, algumas denominações evangélicas mais tradicionais e históricas utilizam esse credo nos seus cultos. E ele não é algo católico romano. Não se preocupe, né? Não é tudo que parece católico que está errado necessariamente. Então, falar esse credo, ele não traz nenhuma heresia, ele não traz nenhuma mentira para a nossa fé. Ele é um resumo que existe desde antes da igreja católica romana. Ele existia já na época, né, dos primeiros cristãos, do século I e II, e aí só no século IV que a igreja católica romana passou a existir e usou esse nome para si, católica, né? Mas só a partir do século IV que começaram a ser propagadas essas ideias de que existia primazia da igreja de Roma em relação às outras e que ela era a sede de todo o cristianismo e assim por diante. Se nós pegarmos algumas traduções mais antigas de Bíblias evangélicas mesmo, de João Ferreira de Almeida, nós vamos ler lá nas Epístolas Universais, vai estar escrito lá, Epístola Católica, justamente porque tem esse significado de universal. Então, o que a Igreja Católica Romana fez foi dizer, sobretudo na época da Reforma Protestante, quando protestantes foram expulsos, excomungados da Igreja Católica devido às reformas que propunham fazer, o que eles fizeram foi dizer, não, nós somos católicos, nós somos a Igreja Universal de Cristo. Eles pegaram um contexto que era anterior a eles e aderiram para si, para passar esse ar de legitimidade, certo? E aí, quando nós chegamos em uma determinada parte desse credo, né, apostólico, ele fala o seguinte: creio na Santa Igreja Católica. E aí parece que a gente está dando uma declaração de que a gente crê naquela instituição dirigida pelo Papa, né? Então, algumas igrejas evangélicas que aderiram ao hábito de utilizar esse resumo da fé cristã substituem o termo católico por universal, justamente para não gerar esse escândalo, né? Que alguém pode ouvir e interpretar errado, né? Então, eles substituem o creio na Santa Igreja Católica por creio na Santa Igreja Universal. Eu não sei o que é mais problemático no contexto brasileiro, falar que creio na Igreja Católica ou na Igreja Universal. Mas, assim, compreendendo corretamente os termos, nenhum deles é problemático. É justamente uma menção de que nós acreditamos que a Igreja de Cristo ela é local e visível e, ao mesmo tempo, invisível e universal, certo? E é nesse sentido de que se trata. Então se trata a respeito dessa igreja que Jesus fundou, mas que ela não tem data de validade. Ela engloba todos os salvos, em todas as eras, em todos os locais, e que é regida pelo padrão estabelecido por Jesus Cristo, pelos seus apóstolos, independentemente de tradições próprias, de costumes, né, de liturgias, de tradições, enfim. Né? Ela é regida pelos próprios parâmetros, pelos próprios estatutos de Jesus Cristo, que é que ele nos ensinou e que passou adiante através dos seus apóstolos. Então, algo importante para nós hoje pensarmos de forma assim, né, com o coração aberto, é que todos nós, mesmo evangélicos, pentecostais, devemos almejar ser católicos e apostólicos, não romanos, romanos não, mas católicos e apostólicos. É algo interessante para a gente pensar, apesar do medo que isso pode causar em algumas pessoas que não conseguirem ter muita afinidade com essa ideia. Então, nesse sentido de ser universal e invisível, onde reside a característica da igreja verdadeira de Cristo, ter uma unicidade, certo? Porque as igrejas de todos os tempos, em todas as épocas, em todos os lugares do mundo, elas apresentaram pontos em comum. E esses pontos prevalecem. São esses pontos que unem a Igreja Universal. Quais são esses pontos? São os dogmas do Papa? São a crença nos sacramentos da Igreja Católica? Não. São a crença na doutrina dos apóstolos, são a disciplina cristã, conforme estabelecido pelo próprio Jesus Cristo, são a fé no Deus Trino e único, apresentado pela Bíblia, Pai, Filho e Espírito Santo, um único Deus, em 3 pessoas, mas uma única essência, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, um único Deus, a crença na volta de Jesus Cristo, na salvação e remissão dos pecados pela obra de Jesus, certo? Então são esses vários pontos de doutrina que unem a Igreja de Cristo.
São doutrinas fundamentais. Nós podemos discordar em vários outros pontos secundários, entre uma denominação e outra, entre uma tradição e outra. Mas se uma igreja, se uma denominação pretensamente cristã relativiza ou descarta algum desses pontos que eu citei aqui, essa igreja não é cristã. Essa comunidade não faz parte da Igreja Universal de Jesus Cristo. Dentro dessa característica de universalidade e invisibilidade está a questão do remanescente fiel. Remanescente fiel é um termo utilizado no Antigo Testamento para falar sobre o povo de Israel dentro do povo de Israel. Ou seja, nem todas as pessoas que faziam parte do povo étnico de Israel, que descendiam de Abraão, tinham parte na aliança com Deus, porque muitos deles apostataram, porque muitos deles voltaram, viraram as costas para Deus e trilharam caminhos de idolatria, esqueceram-se dos preceitos da aliança, da lei de Moisés, sofreram as consequências disso, o exílio, etc. E aí lá em Reis a gente vê a questão daquele remanescente de israelenses que não se dobraram a Baal. É esse o drama de que a Bíblia trata através da sua história da igreja, que Jesus expressa no Evangelho através da parábola do joio e do trigo. Ou seja, a igreja universal e invisível corresponde ao trigo entre o joio. Nós não podemos ver, nós não podemos, de forma prática e pelas nossas próprias capacidades, olhar e separar. Não cabe a nós, não é a nossa competência. Mas Deus conhece, Deus observa e no dia adequado, no dia correto, na hora pertinente, Ele irá fazer essa separação do joio e do trigo, Ele vai premiar e vai reconhecer o remanescente fiel. E Ele vai encontrar aqueles que realmente são o seu povo, enquanto estavam entre aquele que se dizia seu povo. Depois que, conforme a parábola de Mateus diz, depois que foram separados as ovelhas dos bodes, depois que para um determinado grupo de pessoas Jesus olhar no dia do juízo e dizer, e essas pessoas olharem para Jesus e disserem, nós pregamos em teu nome, nós expulsamos demônio, nós curamos, e Jesus olhar para essas pessoas e falar, nunca conheci vocês, aí será identificada de forma absoluta e plena a Igreja Universal de Jesus Cristo. Então, é esse o critério, é essa mentalidade que nós temos que ter em relação à Igreja Universal e Invisível. São aqueles crentes que são salvos de fato, que só Deus tem a certeza absoluta de quem são. O conjunto de todos os eleitos do Senhor em todos os tempos e em todos os locais. Por fim, chegamos ao nosso terceiro tópico, que trata a respeito da igreja na sua dimensão comunitária. Ou seja, essa questão de que nós falamos de que a igreja também ela tem uma dimensão comunitária, ela tem um ethos, um objetivo, e é nessa comunidade que se revela esse objetivo e a forma como o povo de Deus vai caminhando juntos para esse objetivo. Em primeiro lugar, é tratado sobre como a igreja do Senhor, ela é una. Existe uma união, existe uma comunhão. Essa igreja ela é indivisível, apesar de todas as características particulares que nós tratamos a respeito, com relação à cultura, com relação a necessidades e particularidades das igrejas locais, com relação a mesmo a questão da invisibilidade da Igreja Universal, que nós não conseguimos, de fato, verificar, identificar de forma visível onde que ela começa, onde que ela termina, quem são os seus membros. Ainda assim, essa igreja ela é indivisível e ela não tem partidarismo. Ela não é caracterizada por buscas, interesses das localidades, certo? Ela é unida pela palavra, ela é unida pelo seu fundamento único e pela ação do Espírito Santo. Se todos nós somos corpo, conforme lido no texto de Coríntios, que baseia esse estudo de 1 Coríntios. Se todos nós somos corpo de Cristo, se todos nós somos membros, que apesar de distintos por sermos membros, formamos um mesmo corpo, então nós precisamos de sermos unos, de estarmos unidos. Portanto, nós não temos objetivos pessoais. Não importa quais são os meus objetivos pessoais, eu posso tê-los, eu posso cultivá-los, eu tenho interesses pessoais, interesses familiares, interesses que dizem respeito à minha própria, às minhas próprias necessidades como um ser, como um indivíduo, com relação ao meu trabalho, com relação ao meu progresso pessoal, ao meu desenvolvimento. Porém, no momento em que eu me reúno com os meus irmãos como igreja, isso nunca pode se sobrepor àquilo que nos une e àquilo que é comum a todos nós. Nesse sentido, temos a unidade da igreja, que é o segundo subtópico, e que é mencionado, por exemplo, lá em Atos 2:42, que pontua que a igreja tinha tudo em comum. Os crentes, após terem experimentado aquele renovo, aquele avivamento proporcionado pelo derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, eles tinham tudo em comum. E lá em Efésios 4, do 5 ao 7, também Paulo vai citar, em que a igreja ela só tem uma fé, ela crê num só batismo, ela só tem
um Senhor, e é isso, são essas características que nos unem. Nós não estamos buscando nossos interesses pessoais, nossos interesses próprios, nós estamos buscando, militando pelo reino de Deus. E esse é o interesse que une a igreja. Em terceiro lugar, também é falado sobre essa questão da diversidade na unidade, lá no último subtópico da lição. Diversidade na unidade diz respeito a essa unidade na essência, certo? A unidade na essência, na questão dos valores, na questão daquilo que se crê, na questão do fundamento mesmo da palavra de Deus. Porém, unidade não quer dizer uniformidade. Eu não preciso ser igual a você, você não precisa ser igual a mim em questões superficiais, em questões de gostos. O que nós precisamos manter é a unidade com relação à nossa fé, aos nossos objetivos. Todos estamos buscando chegar ao final dessa corrida, como o próprio apóstolo Paulo ilustra, receber a coroa de vitoriosos, porém, ainda assim somos soldados e devemos preservar aquele ideal do soldado que não deixa outro soldado para trás. Então, portanto, o nosso interesse pessoal nunca será colocado acima do nosso irmão. Às vezes nós somos seduzidos por ideologias políticas que enaltecem a questão do sucesso pessoal, certo? Porque às vezes acabamos sendo tentados a evitar os extremos de outras ideologias que são tão danosas quanto, que focam demasiadamente no coletivo, como se o coletivo fosse o que importa e nenhum indivíduo pudesse perseguir suas próprias intenções. E para fugir dessa ideia extremista do coletivo, sendo o coletivo superior ao indivíduo, como se uma determinada sociedade fosse composta, como se indivíduos pudessem compor uma sociedade e sobreviver sem se preocupar com as suas características individuais. E aí, para nós fugirmos desse extremo, nós acabamos fomentando em nós mesmos a nossa capacidade egoísta, porque afinal de contas, o evangelho não é esse ideal utópico de comunitarismo pela boa vontade do ser humano, sem Deus e sem redenção, não é mesmo? Nós estamos cientes de que ser humano nenhum alcança essa realidade utópica, porque por um pequeno obstáculo chamado pecado, logo a gente acaba tentado a fugir para o oposto disso e alimentar ideias individualistas e egocêntricas, o que também não pode ocorrer. A Bíblia deixa claro que, pelo menos enquanto igreja, nós somos um corpo. E se uma mão está sentindo dificuldade, se um braço está sentindo dificuldade para fazer força, o outro braço vai ajudar. As costas vão sustentar os dois, a coluna vai dar um jeito de alcançar força para que eles consigam fazer o trabalho, certo? Então, o coletivismo pelo coletivismo, como se nós não dependêssemos, assim, o coletivismo do ponto de vista, assim, como que o pessoal da Torre de Babel tinha, de que nós seremos uma força em nós mesmos e não dependeremos mais de Deus, ele não deve ser perseguido. Ele não é um objetivo, ele é algo realmente pecaminoso. Porém, o individualismo também não é a resposta correta. Tá? Nós devemos buscar o coletivo sob a bênção de Deus. A união de um corpo, a comum união, conforme ensinado no Atos dos Apóstolos, certo? Estudando-se a natureza da igreja, se torna bastante relevante saber qual é o significado da palavra igreja. Então esse é um assunto que já foi tratado em lições anteriores, porém ela volta aqui ao foco nessa lição, e é tratado a respeito do termo ecclesia, que é o grego para a igreja, né? Composto aí por essas duas partículas, né? A preposição ex, né? Que juntando ali é convertida para ek, e klesia, que está relacionado, né? Uma palavra relacionada ao verbo kaleo, que é chamar em grego. E aí normalmente é dada essa explicação, né, de que igreja quer dizer chamados para fora, porque o ex é para fora e eclesia são esse sistema de pessoas chamadas para fora. É interessante que essa palavra eclesia, ela era utilizada, ou eclésia, era utilizada no grego clássico lá, né, da época de Atenas, dos filósofos, né, como o termo que denominava a Assembleia dos Cidadãos da Polis, certo? A gente lembra daquelas matérias, daqueles estudos de filosofia que falava sobre a democracia grega, onde um grupo, onde eles não tinham representantes políticos, todos os cidadãos eram responsáveis por se reunirem e tomarem as decisões da cidade, né? Então, decisões militares, decisões financeiras, tudo isso, porém, cidadãos eram especificamente homens adultos, alfabetizados e livres, né? Se excluíam-se dessa conta aí as mulheres, aqueles que eram considerados ainda menores de idade, digamos assim, e os escravos também não tinham vez. Mas esses homens, eles formavam a chamada eclésia, que era a Assembleia Deliberativa da cidade. E deu-se esse nome de chamados para fora simplesmente porque, no momento oportuno, no momento em que esses cidadãos precisavam se reunir para discutir, um mensageiro, né, oficial ali do líder da cidade,
passaria de casa em casa chamando os cidadãos, né? Então ele chamaria, bateria na porta e chamaria esses cidadãos de dentro das suas casas para fora para se deslocarem até o local da reunião, certo? Nos tempos de Jesus Cristo, essa etimologia já não fazia mais sentido, porque a palavra passou a ser utilizada de uma forma diferenciada, né? Ela era utilizada para descrever qualquer tipo, basicamente, de assembleia. Então, ela é a palavra que traduz, por exemplo, no Antigo Testamento, a palavra que descrevia as assembleias solenes, certo? Que eram convocadas de adoração lá no contexto dos cultos levíticos, certo? No Antigo Testamento. Então, quando existiam as festas de guarda, as festas de vigia do povo de Israel, a tradução grega do Antigo Testamento utilizava essa mesma palavra, a eclésia, para descrever essas junções. Então, no final das contas, a palavra tem o sentido de pessoas reunidas em um propósito. É um grupo de pessoas reunidas com um propósito específico. Essa é a igreja do Senhor, certo? Mais do que essa ideia de chamados para fora, sem uma conclusão, chamados para fora de quê exatamente? É a ideia de pessoas reunidas com um objetivo e um propósito comum. É uma reunião de pessoas que se engajam ativamente em algo, não apenas espectadores, não pessoas que se juntam lá para estarem juntos, porque sim, para fazerem companhias, mas sem para fazerem uma companhia, para fazer companhia, para observarem o que vai acontecer, mas sem necessidade de engajamento. Não, a eclésia, essa assembleia de pessoas, ela é voltada para engajamento, certo? E para objetivo. Então esse é o sentido da igreja e da palavra original, eclésia, que se torna bastante significativo para nós refletirmos a respeito, quando tratamos a respeito da natureza da igreja ou de qualquer outro tema relacionado ali à eclesiologia, à igreja de Cristo. Então nós verificamos nessa lição quais que são as características da natureza da igreja, quais que são as marcas da igreja de Cristo, né? Identificamos quais que são a fundamentação da igreja, como que ela se expressa de forma confessional, como que a igreja apresenta dimensões local e universal, e como existe essa dimensão comunitária, que basicamente é a expressão da igreja enquanto povo de Deus. Se a igreja de forma comunitária expressa a sua unidade, é assim que identificamos que esse sim é o povo de Deus em todas as épocas, em todos os lugares. Como sempre, não vou deixar de pedir para que você comente, né, quais são os seus pensamentos, quais são as suas contribuições para essa discussão. Agradeço você por ter nos acompanhado até aqui e não deixe de verificar outros conteúdos relacionados neste canal. Não deixe de engrossar essa discussão e de engajar nesse objetivo de transformar a escola dominical em algo realmente cativante para a comunidade, que todos os crentes, todos aqueles que lotam as nossas igrejas no domingo à noite, eles tenham esse desejo de frequentar a escola dominical para ampliar a sua compreensão do fundamento que é a palavra de Deus, que provém de Jesus Cristo e do ensino dos apóstolos.